Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miriam. Miriam, barril do petróleo chegou à marca de $120. Houve um recuo na sequência. Hoje, porém, o valor econômico trabalha já com algumas previsões de que poderia chegar a 150. E tudo isso é resultado dessa crise provocada por Donald Trump. Exatamente. E ontem, quando o mercado bateu em 120, ele voltou e ficou abaixo de 90, ficou 89, ele caiu por quê? Por que ele caiu? Ele subiu por quê? Porque tem muita incerteza. Para onde, quais são os desdobramentos da guerra? Ela parece hoje muito mais difícil do que parecia no começo, muito mais prolongada, muito mais sem horizonte de término. Com muito mais consequências. Mas o Trump disse que ela vai durar, ela está no fim, tá, por alguns dias. Então ele fez uma declaração pública de que ela está perto do fim e isso acalmou os mercados. Agora, como é que os mercados se acalmam com a palavra de alguém que passa o tempo todo mentindo? Trump mente e diz o oposto do que ele havia dito no dia anterior o tempo todo. Por que cai? É porque o mercado estava precisando muito desse alívio. Então ele diz uma mentira, é uma mentira no sentido de que não tem comprovação de que vai durar, está no finalzinho, vai durar alguns dias só. Ele mesmo tinha dito que ia ser 4 semanas, 5 semanas, achou inicialmente que ia ser um passeio, não foi. Então, ninguém pode garantir quanto tempo vai durar a guerra. Então, essa é a primeira constatação. E por isso todos os futuros são possíveis. Eu acho que não tem nenhum cenário garantido para essa guerra. Assim, é muito difícil fazer uma projeção. Ontem a gente conversou com muitos especialistas lá no meu blog, ou para coluna, ou para notas no blog, e todos eles falam que a incerteza é o momento presente. E além disso, a consequência, as várias consequências que aparecem da guerra são muitas. E ontem o Davi Silverstein estava me falando de uma, quer dizer, pensa assim, não passa petróleo pelo Estreito de Hormuz e é 20%, legal. Mas também não passa enxofre, que é necessário para a mineração de cobre e cobalto. O gás natural também não está passando e é importante não só para a Índia, que consome o gás natural liquefeito de Oman, mas também para a produção de chips em Taiwan. Então você pode ficar sem chips. Os fertilizantes que nos afetam diretamente. Hoje o transporte de fertilizantes está afetado. Até quanto está afetado? Nós estamos num momento importante da nossa safra. Os preços do petróleo estão subindo e já subiram bastante. Para o começo do ano, que estava em torno de $60, então estar em 90 hoje já é uma alta importante, mas pode subir mais. E no Brasil, trazendo a coisa para o Brasil, Cássia, a gente fica achando que a gente pode evitar esse aumento do preço dos combustíveis, porque a Petrobras diz que não repassa enquanto está em volatilidade, nisso sobe e desce. Mas não vai poder ser possível. A algum momento ela vai ter que repassar parte desse novo preço que está já entre nós, quer dizer, já saiu de 60 para 90, né? Uhum. Ninguém acha que vai ficar muito abaixo disso. E a situação não tem prazo para melhorar, né, Miriam? Porque como você chamou a atenção, o presidente Donald Trump cada hora fala uma coisa, sempre com essas declarações erráticas, e a única coisa que dá para a gente tirar de conclusão é que ele vem subestimou e ainda subestima a capacidade do Irã de se defender e de atacar de volta, né? Pois é, porque ele está o Irã se preparou para essa guerra. Ele sabia outro que os especialistas me disseram foi isso. Quer dizer, o Irã se preparou para essa guerra. Ele se preparou de várias formas, se armando, fazendo estoque de alimentos, fazendo estoque de várias coisas, e ele está numa guerra existencial, segundo Hussein Kalu,
que também foi ouvido ontem pela Ana Carolina, lá também do meu blog, ele falou, olha, ele aguenta isso porque ele está numa guerra existencial, ele quer existir, né? Ele tem medo a guerra é total contra ele, mas ele já se preparou para isso, ele sabia que ia acontecer. Então, o cenário é muito difícil. Uma coisa que pode aliviar, do ponto de vista do abastecimento e da previsibilidade do petróleo, é essa reunião do G7, que pode liberar parte dos estoques, e um outro cenário péssimo, que a Rússia passar a ser fornecedora. Ela estava sob sanção por causa da guerra da Ucrânia, e ontem Trump falou de reduzir as sanções ou retirar as sanções de países que possam fornecer petróleo. Isso significa deixar a Ucrânia sozinha. Então veja como é que tudo vai numa espiral de consequências, e a gente pode continuar falando de consequências da guerra aqui muito tempo, mas é isso, quer dizer, é uma guerra de contornos e desdobramentos imprevisíveis. Nós estamos nesse cenário da imprevisibilidade e incerteza. Cássia e Milton. Muito obrigado e um bom dia para você, Miriam. Bom dia.